Fala pessoal da Via, eu sou o Vitor Faria, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos encontros aqui no Memórias Online 2. Vambora! Muito bem, na semana passada a gente falou sobre algumas ferramentas para a edição, como a magia da edição acontece, como a gente pode salvar qualquer conteúdo nosso, como a gente pode aprimorar os acabamentos desses conteúdos, enfim. A gente entendeu essas ferramentas todas que existem à nossa disposição no mercado digital, que contribuem para a produção de conteúdo, que contribuem para o nosso acabamento, que contribuem para facilitar a nossa dinâmica enquanto comunicação, enfim. A gente entendeu um pouquinho disso e quais são essas ferramentas que a gente pode usar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre com quem a gente está falando, que tem um pouco a ver sobre o que a gente falou umas 3 aulas atrás mais ou menos, que é definir qual é o meu público e entender qual é a linha de comunicação potente para falar com esse público. E por que a gente vai falar isso? Porque isso é algo muito particular, é algo muito peculiar. A partir do momento que você começa a desenvolver um conteúdo, você precisa entender com quem você está falando, e isso é pessoal. Eu posso desenvolver um conteúdo com foco no público jovem, eu posso desenvolver um conteúdo com foco no público cult, com foco no público nerd, com foco no público de game. Isso vai variar de acordo com o que eu quero produzir, mas não significa que eu precise me limitar a uma vertente só, a um único segmento. E como a gente faz para identificar com quem a gente quer falar? Primeiro, a gente precisa estabelecer qual é o nosso conteúdo, que a gente viu isso lá atrás, entender um passo a passo do o que eu vou falar, como eu vou roteirizar isso, como eu vou gravar isso, beleza? Só que em um segundo momento, eu vou entender que a maneira com que eu me comunico pode ser mais potente ou menos potente, dependendo com quem eu estou dialogando. Então entenda, se eu gravar um vídeo com uma comunicação dinâmica, com uma edição rápida, com uma música agitada, possivelmente não é uma regra, mas possivelmente ele seja menos atrativo para um público um pouco mais velho, por exemplo. É capaz que ele tenha uma potência mais assertiva com um público mais jovem, com um público mais adolescente, com um público que consome essa linguagem da internet. Por outro lado, se eu produzir um conteúdo de leituras, de dramatizações, de poemas e tal, e eu editar isso com uma música lenta, uma música clássica e tal, possivelmente esse conteúdo não seja tão atrativo e tão interessante para o público que está acostumado com o ritmo dinâmico da internet. Entende? Mas uma coisa não limita a outra. E como que a gente percebe isso? Vendo referência, vendo o que está no mercado, entendendo o que eu gosto e o que eu não gosto. Nas aulas presenciais a gente sempre falava sobre isso, né? Que a cultura, a produção artística, a produção cultural, a produção teatral, a produção do cinema e tal, é muito particular. Existe a questão técnica, e aí tecnicamente eu digo, não gostei desse roteiro, por quê? Porque o diálogo tal, porque a escrita tal, porque as palavras usam. Isso é técnica. Eu não gostei da trilha sonora porque na minha percepção, tecnicamente, ela não conversa com as imagens do filme, ela não conversa com a montagem. Isso é uma questão técnica. Mas o fundo, a raiz dela é sempre particular. Então o que a gente sempre fala? Que você pode gostar e não gostar das coisas, mas ver referência, ou seja, abrir o seu leque, vai te fazer identificar o que você gosta e o que você não gosta e por que você gosta e por que você não gosta. Isso é uma prática que a gente só entende com o tempo. A gente só aprende fazendo. A gente só aprende vendo referência. Então uma estratégia para você entender qual é a sua linha de comunicação, qual é a sua linha de interesse, é explorar as referências que você gosta, que você já tem afinidade, e por outro lado, explorar as que você não conhece, explorar outros caminhos. Então, tem um canal do YouTube que o meu pai sempre fala, que eu nunca vi nada, mas não me parece interessante. Veja esse canal. A minha avó sempre me marca em um canal de receitas, e eu nunca nem vi nada, mas eu sei que são receitas interessantes, não tenho muito interesse. Veja esse canal, porque é importante que a gente pense um pouquinho fora da nossa caixa, para que a gente abra os olhos para as outras referências, e aí sim a gente consegue separar, segmentar o que a gente gosta, o que a gente não gosta, por que a gente gosta e por que a gente não gosta, e identificar com quem a gente está falando, para que a gente está falando, com quem a gente quer comunicar. Pegando esse gancho, quero trazer para vocês uma ação de marketing que tem acontecido de uns 3 meses para cá mais ou menos, que é uma ação da marca Bis Chocolate da Lacta. Eles têm feito uma série de publicações que dividiu as opiniões.
Porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Mas de qualquer forma, o que a gente consegue ver nessas ações todas? A gente consegue ver que existe um apelo da marca para uma comunicação em um nicho que talvez a marca não estivesse presente e também pegar a crista da onda, que é onde está em alta, onde está em crescente, o que está em evidência na internet. Eu vou morder disso aqui e produzir meu conteúdo. Até porque quando a gente começa a criar conteúdo, quando a gente entende a nossa linha de comunicação, começa a se identificar, começa a ter pessoas que acompanham o nosso trabalho, enfim, quando a gente começa a segmentar isso, o que a gente publica, ou seja, o que a gente compartilha de conteúdo, acontece na internet de forma efêmera. Ela acontece naquele momento. Ah, professor, mas vai ficar para sempre no meu canal, com certeza. Só que, como existe uma sequência de publicações, aquilo que você publicou hoje, daqui 6 meses já está lá para trás. Então, o que essas grandes marcas têm entendido hoje para manter a comunicação da marca com o cliente, da marca com o consumidor de uma forma mais a longo prazo, é criar conteúdos que não sejam só efêmeros, conteúdos que estejam sempre em alta nas buscas, conteúdos que não sejam segmentados a um único momento. Esse segmento de criação de conteúdo é conhecido como evergreen ou conteúdo perene. O que é isso? São conteúdos de comunicação, são conteúdos que têm um impacto com quem está vendo, que sempre estão em alta, que não são buscas momentâneas, buscas de uma determinada época, entende? E aí, sabendo disso, o que o BIS da marca Lacta, o que eles fizeram? Eles começaram a compartilhar alguns posts nas redes sociais da marca que fazem parte de um nicho de conteúdo conhecido como shitpost, ou na tradução literal, postagem de merda. Por que a marca resolveu fazer isso? É uma comunicação direta e potente com a geração Z, que é uma das gerações que mais consome a internet. Então, é uma marca estável no mercado, é uma marca que tem estabilidade e credibilidade, tem a necessidade de abrir para esse público? Não necessariamente. Isso impacta em mais venda ou menos venda? Talvez, porque você atrai o público de outra maneira e de uma forma orgânica você faz com que o seu conteúdo seja compartilhado. Então as publicações e os conteúdos que o BIS tem publicado nos últimos 3 meses mais ou menos, automaticamente são compartilhados. São conteúdos engraçados, são tirinhas engraçadas que eram muito populares nos anos 2000, ficaram famosas em 2010 e agora elas vão voltando aos pouquinhos e algumas marcas têm se apropriado disso. Porque o que acontece é, a gente precisa entender com quem a gente está falando e como a gente pode potencializar a nossa comunicação. Então, a marca encontrou uma maneira de potencializar uma linha, um público que talvez ele não atingisse tanto. E experimentou, funcionou para um determinado público e não funcionou para outro. Porque o público mais conservador, o público que já consome a marca, acha que não tem necessidade de um apelo comunicativo. Então, o que a gente entende com isso? Que toda comunicação é válida, desde que eu saiba com quem eu estou me comunicando. Então a marca BIS acertou em cheio na geração que eles queriam acertar. Acertou em cheio nesse nicho de público que talvez não consumia tanto assim a marca, ou sobretudo as redes sociais de comunicação da marca. Isso foi assertivo. Agora, se isso vai ser assertivo com todo o público de um modo geral, é praticamente impossível. Então é isso que a gente precisa entender. Definir qual é a nossa identidade, com quem a gente quer falar e como a gente vai fazer isso. Porque a marca BIS não segmentou a marca inteira nesse tipo de comunicação. Ele tem feito também esse tipo de comunicação, mas a comunicação padrão da marca, com a identidade da marca, ela continua sendo a mesma. Então ela vai comunicar com os dois públicos, entende? E é isso que a gente pode experimentar. Então o que a gente vai fazer nas próximas aulas, quando a gente começar os experimentos de fato, começar a gravar os nossos vídeos, começar a gravar nossos experimentos e tal, a gente vai identificar com quem a gente quer falar. Isso tem muito a ver com a aula passada, com o ritmo de edição. É claro que isso é uma ferramenta que agrega na sua finalização, mas se a gente já tem clareza na nossa comunicação de com quem eu quero falar, isso facilita o nosso acabamento. Eu já sei qual roupa eu vou usar, eu já sei qual ritmo eu vou falar, eu já sei se eu vou ter uma música de fundo ou não, eu já sei qual vai ser o cenário que vai compor esse meu vídeo. Isso facilita a nossa criação. Não tem certo e não tem errado, não tem limitante para isso. Você pode se comunicar com as duas coisas, com os dois públicos, com 3, 4, 10 públicos diferentes. Até porque na internet a gente tem, graças a Deus, essa possibilidade de acessar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então o convite é, vamos identificar o nosso público, vamos identificar a nossa comunicação e feito isso, vamos voltar algumas aulas lá para trás para pegar aquela base de roteirinho de ideia, roteiriza a ideia, coloca em prática e vamos começar a experimentar os vídeos. Ok? Na próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre postura em cena, ou seja, eu preciso criar um personagem, eu preciso ser eu mesmo, como é que eu falo? Vamos entender um pouquinho dessa dinâmica de encenação no mercado digital e aí a gente dá continuidade nesse processo de entender como a comunicação acontece, como ela funciona, como ela não funciona e, sobretudo, como a gente pode experimentar se comunicar. Beleza? Uma boa semana para vocês, até semana que vem, muitíssimo obrigado, tchau!